Olá, eu sou Leonardo Souza Rodrigues e vou apresentar o trabalho intitulado Levantamento de dados legados e mapeamento de atributos de solos no estado de Santa Catarina. O solo é formado a partir de variáveis ambientais, que são o clima, relevo, tempo, organismos e material de origem. E juntamente com a localização e as próprias características do solo, é possível utilizar do mapeamento digital de solos, que é uma área da pedometria que consiste num conjunto de técnicas que vão facilitar a coleta, armazenamento, análise, interpretação e confecção de mapas de solo. O carbono orgânico é relacionado com a emissão de gases de efeito estufa, mas também com a mitigação do aquecimento global e fertilidade do solo. Estima-se que no solo tem 1.500 pentagrama carbono, o que é mais que na atmosfera e na vegetação, que tem 800 e 500 pentagrama carbono respectivamente. As regiões alto-montanhosas, elas possuem aptidão para o armazenamento desse carbono. Sendo assim, é importante para o ciclo desse elemento. O objetivo geral foi confeccionar mapas de predição de carbono orgânico através de técnicas de mapeamento digital, utilizando de dados legados de solos no Planalto Serrano de Santa Catarina. E os objetivos específicos foram confeccionar, harmonizar e padronizar uma base de dados legados do Planalto Serrano de Santa Catarina e, através dela, confeccionar mapas de predição de carbono orgânico do solo. A área de estudo foi a Serra Catarinense, que compreende as microrregiões de Curitibanos e Campos de Lages. Ela conta com 30 municípios, tem um clima CFB, que é um clima oceânico temperado, sem estação seca e com verão fresco, chuvas de 1.200 a 2.000 milímetros por ano, que são bem distribuídas ao longo do ano. A temperatura possui uma amplitude média anual inferior a 18 graus Celsius, possui de 10 a 25 geadas por ano, e o tempo era mesoico, que quer dizer que tem 135 milhões de anos. Para a base de dados, foram utilizados dados legados, impressos ou digitalizados, de relatórios pedológicos, levantamento de solos, artigos, dissertações e teses, desde a década de 70 até os dias atuais. Também foi feita uma organização e harmonização em planilhas contendo as respectivas descrições gerais, químicas, morfológicas e físicas. Foram utilizados 122 perfis de solos e para descrever a localização foi utilizado as coordenadas geográficas ou descrição do ambiente físico. O Banco de Dados Legados do Planalto Serrano, ou BDL Solos, teve início com a obtenção de dados legados de solos, que teve auxílio do EPAGRE-CIRAM. Alguns dados foram de difícil interpretação por conta da defasagem dos dados, que poderiam ser entre classificação do solo, localização, descrição do uso atual. Também teve uma grande diversidade de autores, metodologias, descrições, e foi necessário realizar uma triagem, uma padronização e harmonização dos dados. Então, o BDL Solos contém 122 perfis de solos, com suas características gerais, mineralógicas, físicas e químicas, e também 50 pontos de validação com levantamento para os respectivos teores de carbono. Então, o BDL Solos está disponível através desse QR Code. Então, aí estão os resultados. Tivemos uma grande variação dos valores de carbono orgânico, o que torna o mapeamento digital de carbono um grande desafio. Os solos com horizonte oístico apresentam acúmulo de matéria orgânica bem decompostas, e os solos com baixo teor de carbono orgânico representam textura arenosa, e então quer dizer que o carbono orgânico relaciona-se diretamente com a textura. Ele serve de proteção física e química na porção da matéria orgânica do solo. Aqui em cima temos duas equações: a regressão linear múltipla para o carbono orgânico de 0 a 20 centímetros
e a equação de regressão linear múltipla para carbono orgânico de 20 a 40 centímetros. E a partir delas foram feitos esses mapas que estão embaixo. O destaque é para a porção de 0 a 20 centímetros, que por ser mais superior tem um maior número de carbono orgânico, por conta da matéria orgânica do solo. A reutilização dos dados legados de solo, com base em estudos de mapeamento, reduz custos de novos levantamentos, auxilia em pesquisas científicas, facilita a visualização da relação solo-paisagem da área de estudo e propicia o conhecimento prévio da área, sem que haja necessidade da visita em loco, e também contribui com o desenvolvimento da agricultura local. O carbono orgânico, por ser um atributo do solo que tem uma alta variação ao longo do tempo, ele deve ser levado em consideração ao utilizá-lo como um mapeamento de solo. Dessa forma, ele é adequado a nível regional de reconhecimento. E a modelagem do carbono orgânico do solo por regressão linear múltipla explicou 38,87% da variância na camada superficial, que é de 0 a 20 centímetros, e 9,22% para a camada subsuperficial, que é de 20 a 40 centímetros. Então, a fim de melhorar as variâncias dos dados, é sugerido a utilização de outras covariáveis ambientais que expliquem melhor a modelagem preditiva. Gostaria de agradecer aos órgãos de fomento, à minha orientadora Letícia Sequinato, à mestra Beatriz Macedo Medeiros e a todos os colegas do Laboratório de Pedologia.